Olá, eu sou Mariane Kramer, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que gera muita ansiedade em gestantes e familiares. Para começar, a gente tem que conceituar que uma gestação saudável, ela dura entre 37 e 42 semanas. Então, antes de 47, o bebê é considerado prematuro e após 42 semanas, ele é considerado pós-termo. Então, esse período entre 37 e 42 semanas, que seria o período que o bebê poderia nascer com menos intercorrências, menos dificuldades. No entanto, os bebês que nascem nesse termo precoce, ou seja, por volta de 37 semanas, podem ter mais dificuldades para respirar, mais problemas de imaturidade. Por quê? Apesar do bebê já ser considerado de termo, alguns órgãos ainda continuam seu amadurecimento mesmo nesse período finalzinho da gravidez. E isso é muito importante principalmente para aqueles bebês que nascem de uma maneira forçada, digamos. Por exemplo, mães hipertensas ou diabéticas, que a gente não consegue aguardar o início do trabalho de parto, que na verdade é o sinal de que o bebê dá pra gente que ele já está pronto para nascer. Então, principalmente quando eles nascem de cesárea, bebês que nascem nesse termo mais precoce, por volta de 37 semanas, tendem a ter mais complicações do que os bebês que nascem com 39, 40 semanas. Outra confusão bem frequente é com relação à data provável do parto. Então, se você olhar na sua carteirinha, provavelmente seu obstetra deixou anotadinho lá a data provável do parto. E algumas pessoas interpretam essa data como a data limite para o parto, o que não é verdade. A data é uma data provável, calculada com a data com que a gestação completa 40 semanas. Então, considerando que a gestação pode chegar até 42 semanas, ainda pode passar 2 semanas da data provável do parto sem muitas dificuldades. Estatisticamente pensando, 50%, mais ou menos metade dos bebês nascem com menos de 40 e mais ou menos 50% nascem depois de 40. Então é bem comum que a gestação passe de 40 semanas, né? Praticamente metade dos bebês optam por nascer após as 40. Então por que existe tanto medo na nossa sociedade a respeito desses bebês que passam de 40 semanas, se eles são tão comuns assim? A gente sabe que as complicações tendem a aumentar a partir de 40 semanas, mas de uma maneira muito sutil. E que após 42, sim, os riscos de complicação na gestação são muito maiores, principalmente a síndrome da aspiração meconial, a restrição de crescimento, a diminuição do líquido e até alguns casos raros, mas graves, de óbito intrauterino. Então, por isso que a gente tem que manter uma vigilância maior, principalmente nos bebês acima de 41 ou acima de 40. Embora a maioria dos serviços aqui no Brasil, dos hospitais ou mesmo do SUS, não deixem a gestação passar de 41 semanas. Em gestações saudáveis, claro. Quando a gente está falando em gestações com pressão alta, diabetes, alguma complicação, aí é outra conversa. Se a gente está falando de gestações de risco habitual. Nessa gestação de risco habitual, a gente, a partir de 40 semanas, aumenta a vigilância materna e fetal. Isso pode ser feito através de ultrassonografias, de consultas com seu obstetra ou enfermeira mais frequentemente, ou a cardiotocografia, que é um exame que avalia o bem-estar fetal. Também a partir de 40, 41 semanas, a gente pode propor algumas formas de indução ou de estímulo a entrar em trabalho de parto. E isso deve ser conversado com a sua equipe, com o seu obstetra, quais são os métodos que são adequados e possíveis para você e o que você tem desejo ou não queria viver nesse momento final. Mas o mais importante, manter a calma, né? A gente sabe que os bebês vão nascer na hora que eles estiverem prontos. Então saber disso vai te dar mais tranquilidade de esperar por esse momento do nascimento, mantendo a vigilância, sabendo que está tudo bem com o seu bebê, mas esperando o tempo dele. Bom, então era isso. Você sofreu nesse finalzinho de gravidez com ansiedade, com a dúvida se o bebê podia passar ou não de 40 semanas, a família ficou te pressionando? Comenta aqui nesse vídeo como que foi esse período de espera para vocês. E até a próxima. Tchau!